crianças, bom dia! Vamos para mais uma aula, a aula do dia 24 de setembro de 2020, quinta-feira. Vamos lá? Crianças, nós vamos continuar conversando um pouquinho mais sobre a literatura de cordel. Lembra que lá no nosso livro nós estávamos vendo sobre o cordel? Então vamos lá. A literatura de cordel, também conhecida como folheto, aqui no Brasil é um tipo de poesia popular que é impressa e divulgada em folhetos. Suas imagens são feitas através da xilogravura. Olha essa palavra, xilogravura. Este é um gênero literário popular que existe em outros países, além do Brasil. O nome literatura de cordel tem origem de forma como esses folhetos são vendidos. Eles normalmente são pendurados em barbantes, cordas ou cordéis. Por isso o nome literatura de cordel. Estes folhetos eram vendidos em bancas, nas feiras e nos mercados. Então, vocês viram que não é só no Brasil que tem. Lembra que a tia Lê falou que os portugueses que trouxeram essa tradição para cá? E por que então tem o nome de cordel? Olha como que eles ficam expostos para vendas. Em uma corda, tá vendo? Com o prendedor, todos penduradinhos, em barbantes. Por isso, então, cordel. Essa é a maneira que ele fica exposto para ser vendido. E aonde que encontra, então? Nas feiras. Quem já foi à feira? No mercado, em bancas de jornais, revistas. E lembra que a tia Lê comentou com vocês? Aonde nós encontramos, então, a literatura de cordel hoje em dia? Então, olhem lá. Chegaram ao Nordeste brasileiro junto com os colonizadores portugueses, dando origem à literatura de cordel, como conhecemos hoje, famosa em Pernambuco, Ceará, Paraíba, Bahia, Rio Grande do Norte. Então, olha lá, a tia Letícia colocou um mapa aqui para vocês verem. Esse é o mapa do Brasil, tá vendo? Tem dois mapas. Aqui, neste primeiro mapa, tá mostrando a região Nordeste. Então, é aonde tem a literatura de cordel. A tia Letícia só colocou esse outro mapa aqui, que é a região Sudeste, que é onde nós moramos, na nossa região Sudeste. Nós moramos aqui no estado de São Paulo, ó, tá vendo? Então, nós estamos aqui e o Nordeste é onde acontece, onde a gente encontra a literatura de cordel, fica aqui, ó, nessa região onde está toda vermelha, que é em Pernambuco, Bahia, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte. Muito bem. Vocês lembram que lá no começo falou que então as ilustrações do cordel são feitas através da xilogravura? Alguém já ouviu falar sobre isso? Olhem lá, a xilogravura ou xilografia é a técnica de gravura na qual se utiliza madeira como matriz e possibilita a reprodução da imagem gravada sobre o papel ou outro suporte adequado. É um processo muito parecido com um carimbo. É como se fosse um carimbo. Crianças, olhem aqui, a tia Lê vai tentar aumentar para vocês verem. Vocês estão vendo que ele está com um pedaço de madeira, tá vendo? E ele está esculpindo, ele está desenhando nessa madeira. Fica como se fosse um desenho 3D. Olhem aqui essa outra, ó, mais próximo. Tá vendo como fica? Fica em alto relevo o desenho, tá vendo? Ele esculpiu todo o desenho na madeira. Aí ele vem com a tinta preta, passa por cima e depois carimba nos folhetos. Na folha, olha esse outro. Parece um pavão, não é mesmo? Então, é feito o desenho primeiro em cima da madeira, igual eu estava mostrando essa outra imagem. E depois passa a tinta e transfere para a folha, como se fosse um carimbo. Combinado? Então, agora lá na nossa página 61 do livro didático, vocês vão abrir e colocar a data. Lá está dizendo assim: os cordéis podem ser expostos, pendurados em cordões, igual nós aprendemos agora há pouco. E daí vem o nome cordel. Então, eles ficam assim, ó, pendurados no cordão, como se fosse um varalzinho.
O nosso livro está fazendo a seguinte pergunta: quantos livretos de cordel estão expostos aí no livro de vocês? Quantos livros nós temos aqui? Quantos cordéis nós temos? Vamos contar? Olhem lá. A tia Lê vai pegar a canetinha dela aqui e a gente vai contando, ó. Então, pega a pontinha do lápis e vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos 12 livretos pendurados aqui no varalzinho do cordel. 12 livretos de cordel. Então, lá dentro do quadradinho, vocês vão escrever o número 12. Muito bem. Agora tá falando assim, ó. Na ilustração, há um único livreto que não se repete. Então, nós temos um varal. A tia Lê vai olhando aqui pelo livro e vocês também olhem. Nós temos o varal com vários livretos de cordel. Alguns se repetem, outros não se repetem. As ilustrações, tá vendo? Algumas são iguais, outras são diferentes. E a cor também. Qual é o livro? Vocês conseguem identificar para a tia Letícia qual é o cordel aí que não se repete? Que só tem apenas um, com essa cor e essa ilustração? Conseguiram encontrar? Muito bem, então vocês vão circular, olha lá em cima, é o segundo livro, o com a cor rosa, que tem duas crianças na frente. Muito bem, crianças. Então, aqui está falando no dicionário o significado da palavra xilogravura. É uma técnica de fazer gravura em relevo sobre madeira, que a tia Letícia explicou para vocês agora há pouco. Agora, assim, ó, tá vendo como que fica? Lembra que a tia Lê falou que eles desenham primeiro e depois passam a tinta. Muito bem. Agora, lá na página 60, nós vamos continuar a nossa atividade falando sobre o cordel no mundo da arte. Então, vamos lá, crianças. Agora, no mundo da arte. Você sabia que literatura de cordel é ilustrada de um jeito muito especial? Nós acabamos de descobrir, não é mesmo? Através da xilogravura. Então, olhem lá, esta obra de arte aqui no nosso livro. Quem fez esta obra é o Eric Lima. Ele nasceu na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. É um artista especializado na arte da xilogravura e trabalha com os poetas cordelistas da Casa do Cordel. Então, olhem lá, crianças. O Eric, ele é o ilustrador das poesias de cordel. Então, o escritor mostra para ele a poesia e ele começa a imaginar como poderia ser o desenho daquela história. E ele cria, então, as xilogravuras das poesias de cordel. Muito legal, não é mesmo? E olha lá, vamos criar a nossa xilogravura? E aí, quem quer aprender a fazer uma xilogravura? Mas antes disso, a tia Letícia quer apresentar para vocês uma história de cordel, uma poesia de cordel. Peraí, vamos ouvir? Oi, Camilinha! Oi, galerinha do Hora da Alegria, tudo bem? Eu sou Mariane Bígio, essa é minha irmã, Mila Bígio, nós somos o Cordel Animado e hoje a gente vai contar uma historinha da Páscoa em cordel para vocês. Vamos começar? Numa aldeia bem pequena, havia uma casinha. Dentro da casa morava uma mulher bem velhinha que cuidava com carinho de um coelho bem fofinho e também de uma galinha. A carijó bonitinha vivia embaixo da escada e o coelho no gramado de orelha levantada avisava para a velhinha: botou ovo a galinha! E vinha ela apressada. A cada cacarejada era um ovo que botava. A velhinha recolhia, a galinha alimentava
E assim viviam contentes como se fossem parentes, já que um do outro cuidava. Um novo dia chegava, o sol brilhante no céu, e a carijó estridente fez o maior escarcéu. Botei, botei, disse alto, e o coelho num salto foi cumprir o seu papel. Na cabeça um chapéu e nas mãos uma cestinha, foi à escada recolher o ovinho da galinha, e qual não foi sua surpresa, disse a velhinha, que beleza! Parabéns, minha filhinha! Era cheio de pintinhas o ovo que ela botara. Coisa inacreditável, na verdade muito rara. Um fato desconhecido, um ovo assim colorido de boniteza tão cara. Será que tem gema clara? É um tanto esquisito, mas não posso cozinhar um ovo assim tão bonito. Merece outro destino. Nem mesmo um prato mais fino, muito menos ovo frito. Com o coração aflito, a velhinha refletia. O que é que eu vou fazer? Pensou durante alguns dias, sem nenhuma conclusão. Eu tenho uma solução! O coelho sugeria. Em poucos dias seria a Páscoa no calendário. A ideia do coelho foi um gesto solidário. A gente então presenteia toda criança da aldeia. Será extraordinário. Ora, sim. Mas então é necessário ter mais de um ovo assim? Disse a velhinha intrigada. Papá! Ei, Psyu! Olhem para mim! Cacarejou a galinha. Por que não fazem pintinhas em todo o ovo por fim? Boa ideia! E os três fizeram assim. Quando um ovo posto estava, a velhinha o recolhia, com tinta e pincel pintava os ovos brancos no ninho e, por fim, o coelhinho porta a porta os entregava. Quando o coelho chegava, era maior a alegria. E foi assim que na Páscoa nasceu essa fantasia, cheia de amor e paz, de um coelho que nos traz ovos cheios de magia. E nos tempos de hoje em dia, tem cada ovo gostoso, feito de chocolate, tudo bem delicioso. Mas é mesmo o amor que lhe confere valor e o deixa mais saboroso. Essa história que vocês acabaram de ouvir é a história da velhinha, da galinha e do coelhinho. E é uma história em formato de literatura de cordel que eu mesma escrevi. Espero que vocês tenham gostado. Feliz Páscoa! Muito bem! A Páscoa já passou, né? Não tem problema. Mas essa história foi legal, não foi? E aí, gostaram então da a velhinha, a galinha e o coelhinho? Muito bem, então agora nós vamos fazer a nossa xilogravura ilustrando essa história. A tia Letícia vai ensinar para vocês como que nós vamos fazer essa xilogravura. Vamos lá? Nós precisamos de alguns materiais. A tia Letícia separou, então, uma bandeja de isopor, uma folha sulfite, esponja da cozinha, lembra aquela que nós utilizamos? Pode ser a mesma. Um recipiente para colocar a tinta, tinta guache, cola, tesoura, uma caneta e o lápis grafite. Para começarmos, nós vamos ter que fazer o seguinte. Nós vamos pegar a bandeja, mas agora vai ser o adulto, tá bom? Ele que vai fazer essa parte. Ele vai pegar a bandeja e uma tesourinha. Aí, o que ele vai ter que fazer? Cortar essa bordinha da bandeja, tá vendo onde é mais altinho? Nós vamos cortar tudo em volta para ficar só o pedacinho do meio da bandeja. Aí, ela vai ficar assim. Vocês vão pegar o lápis grafite e a tia Letícia vai ensinar agora vocês a como desenhar. Nós vamos fazer o desenho em cima da bandejinha. Então, vamos lá, ó. A tia Lê pegou o lápis grafite e eu comecei a desenhar. A bandejinha é um pouquinho durinha, né, para desenhar. Então, a gente não pode pôr muita força também, senão pode acabar rachando. Mas põe um pouquinho de força, ó. Então, a tia Lê fez a graminha. Agora, eu vou tentar desenhar a galinha.
Vocês não precisam fazer a galinha, vocês podem desenhar o coelho, o que vocês quiserem desenhar referente à história. Lembrando, o desenho não pode ser tão pequenininho, tá vendo que a tia Lê tá fazendo um tamanho legal, do tamanho da bandejinha, ó. Porque se for muito pequeno, não vai dar certo depois de fazer o carimbo. Então, nós vamos desenhando com lápis grafite em cima da bandejinha. Tá vendo? Muito bem. Agora, olhem lá. Peraí que eu acho que ficou ao contrário. É esse vídeo aqui primeiro, ó. Então, vamos lá. A tia Letícia terminou de desenhar, tá vendo? A grama, a galinha, o sol, nuvem. Vamos ver agora o outro passo. Agora, crianças, a tia Lê colocou a tinta aqui, ó, dentro do... Antes disso, deixa a tia Lê explicar uma coisa que eu esqueci. Depois que vocês desenharam com o lápis grafite, o adulto vai pegar a caneta e vai passar por todo o desenho. Vocês desenharam com lápis grafite, aí o adulto vai reforçar esses traços com a caneta, tá bom? Para ele ficar um pouquinho mais fundo, com cuidado para não achar a bandejinha, tá bom? Vocês desenham primeiro com lápis grafite, depois o adulto vai pegar a caneta, ó, tá vendo que a tia Lê passou a caneta por cima? E o adulto vai contornar todo o desenho de vocês para esse traço ficar um pouquinho mais fundo. Aí, depois que contornou com a caneta, agora a tia Lê vai falar para vocês. Vamos lá. Crianças, a tia Lê colocou a tinta aqui, ó, dentro do potinho. Vou pegar a buchinha, nós vamos usar esse lado aqui, ó, macio. Aqui que a gente faz, ó. Molha lá na tinta, não precisa ser muito, tá bom? Molhou. Agora, com muito cuidado, com a mão bem levinha, nós vamos passar por cima do nosso desenho, ó. A gente não aperta, só passa, ó. Só passa por cima do desenho, ó. Como se estivesse fazendo um carinho no desenho. Só passa por cima. Ó, tá vendo? Pintou a bandejinha inteira, ó. Não pode apertar, tá bom? A buchinha, só passar ela. Um pouquinho. Bem levinho, ó. Deixa eu virar, assim. Bem levinho, a gente não pode apertar a buchinha, ó. Bem levinho. Pronto? Muito bem, aí depois que passou, então, a tinta, agora nós vamos para outra parte. Agora, a gente vai pegar a nossa folha sulfite que tá aqui. E o nosso desenho, nós vamos virar aqui, ó, na folha. Ó, virou. Passa a mão. Aperta. Opa, aperta. Pede ajuda agora pro adulto, tá? Vai passando a mão. Vai apertando, porque vai ser um carimbo, né? O nosso desenho vai ficar aqui na folha. Então, vamos tentar? Vamos tirar agora, vamos ver como ficou, se deu certo? Então, agora a gente vai tirar, ó, com cuidado. Vai levantando e... Tcharam! Ficou o nosso desenho, o nosso carimbo. Muito bem, e aí, gostaram? Agora a tia Letícia quer ver o de vocês, hein? Depois que vocês fizeram a parte do carimbo, vocês vão pegar a cola, passa atrás da bandejinha e pode colar ela do outro lado da folha, tá bom? Para ficar aqui registrado o material que vocês usaram. E assim, então, ficou a nossa xilografura da história, da nossa poesia. Então, crianças, deixa a tia Lê só falar uma coisa para vocês. Eu desenhei a galinha, mas vocês podem desenhar o coelho, se quiser fazer os ovos, a velhinha. Aí vocês verem o que fica melhor para vocês desenharem. Lembrando que o desenho não pode ser tão grande, tão pequeno. Ele tem que ser um desenho tamanho médio,
para ficar legal aqui na nossa bandejinha. Combinado? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero ver a foto da atividade de vocês depois, certo? Um beijo e até a próxima. Tchau!